E aí, colega, tudo bem? Eu sou Lincoln, eu sou coach e hoje eu queria contar uma história para você. Há algum tempo eu estava saindo do Tribunal de Contas à noite e naquela época eu andava muito de Uber. Eu pedi um Uber e quando eu desci as escadarias do tribunal, eu fui procurar e não tinha nenhum carro, tinha um sedã médio parado. E do lado dele, com a porta aberta, tinha um sujeito de terno em pé. Eu olhei e tal, procurei meu Uber, não achei. E ele virou para mim e falou assim: o senhor Lincoln? Eu falei: sou. E ele falou assim: não, eu sou da Uber, eu vim buscar o senhor. E aí na hora eu pensei assim: cara, pedi Uber errado, né? Eu devo ter pedido aquele Black, sei lá, né? Porque não tinha sido a minha intenção. Mas eu já tinha pedido mesmo, falei assim: eu vou. E quando eu entrei, né, o carro era muito confortável. Tinha lá era um banco de couro, o aroma do carro era agradável. Quando eu olhei para o banco da frente, no encosto traseiro, tinha uma telinha que ficava passando um show. Ele entrou, perguntou se a música era do meu agrado, se eu preferia outro gênero, perguntou se a temperatura estava agradável. Eu observei que na frente ele tinha colocado um cooler para a água ficar geladinha. E ele perguntou se eu tinha algum trajeto preferencial, muito educado, e aquilo me impressionou. E eu pensei assim, cara, por muito menos eu já teria dado lá umas 5 estrelas para ele. Mas a verdade é que ele fez muito mais do que eu esperava. E aí eu perguntei para ele por que ele fazia aquele tipo de serviço, né? Se nem era necessário tudo aquilo. E aí ele falou assim, não, eu fiquei desempregado e eu decidi então, eu sabia dirigir, eu gosto de dirigir, e eu decidi oferecer um serviço diferenciado. Porque eu sabia que ao usar o Uber, entrariam no meu carro empresários, pessoas de melhor condição aquisitiva, e eu sabia que se eu oferecesse algo diferenciado, eles gostariam. E aí eu fiquei mais impressionado ainda. E eu falei, e aí, o que aconteceu? Não, e aí deu muito certo. Na realidade, eu já nem preciso da Uber hoje, porque eu atendo tantas pessoas por fora que eu já estou tendo a necessidade de achar mais uma pessoa. Eu conversei com um amigo para ele fazer o mesmo tipo de serviço que eu faço, para a gente montar uma pequena empresa para atender essa demanda, porque a gente já não dá conta de atender tudo que a gente poderia. E aí eu falei, uau, que fantástico! E esse cara, ele me lembrou de um princípio que eu aprendi, de um provérbio de Salomão, em que ele faz uma pergunta retórica e pergunta assim: vês um homem habilidoso na sua obra? Perante reis assistirá, e não perante pessoas obscuras. Vou repetir para você. Vês um homem habilidoso na sua obra? Perante reis assistirá, e não perante pessoas obscuras. E esse texto está no livro de Provérbios, né? Capítulo 22, versículo 29, e ele traduz um princípio de excelência, que significa dizer que quando você faz muito bem algo, você nunca fica no anonimato. Você sempre irá aparecer e irá aparecer diante de gente importante. É isso que o texto diz. E quando eu leio esse texto, eu lembro de uma palavra do Mário Sérgio Cortella, em que ele define excelência. E ele diz que excelência é você fazer o melhor que você pode, com os recursos que você tem, até que você possa fazer algo melhor ainda quando você tiver recursos melhores. E ele define mediocridade dizendo que mediocridade é você fazer só o que você pode e se contentar com aquilo. Isso é mediocridade. E quando eu olhei para aquele cara, eu vi que ele era excelente. O Paulo Vieira diz que se você quiser ter um aumento, por exemplo, da sua renda, se você quiser multiplicar os seus recursos, você precisa se tornar um perito. Ou, em outras palavras, você precisa se tornar excelente naquilo que você faz. E ele dá até uma métrica. Ele diz que se você estudar 1 hora por dia, algo que diga respeito à sua área de importância, à sua profissão, e você aplicar isso no dia seguinte, durante 7 horas, praticar o que você aprendeu, você vai se tornar perito em pouco tempo e vai aumentar em cerca de 50% o seu rendimento no prazo de 1 ano. Algo desse tipo. E isso me impactou. Por quê? Porque realmente a excelência, ela abre portas. E aí, se você me perguntar quantas viagens de Uber eu já fiz, eu vou te dizer que eu já fiz tranquilamente mais de 300 viagens de Uber. Eu andei bastante.
Agora pergunta quantos caras eu achei como ele, como esse motorista de Uber. Eu achei só ele, só ele. E aí, para todos os outros, eu me lembro que eu ficava ouvindo que tá difícil a vida, tá difícil pagar as contas, o país está em crise, as coisas não estão fáceis e tal. Para todas essas outras pessoas estava difícil, mas para esse cara, mesmo em tempo de crise, havia abundância de recursos. Então, no fim das contas, eu fico pensando se a condição em que a gente vive realmente se deve à crise do país, às circunstâncias, ou se deve ao fato de que eu ainda não descobri a excelência. Quando as pessoas me procuram porque elas querem passar num concurso público e querem estabilidade, eu normalmente falo para elas dessa experiência e desse princípio. O que garante estabilidade não é o vínculo com o governo. O que garante estabilidade é eu ser excelente, porque sempre que eu for excelente no que eu faço, eu sempre serei lembrado. Porque todo mundo gosta de ser servido por pessoas que fazem aquilo muito bem. Então, quer garantir? Aliás, o fato de passar num concurso público já significa que você foi excelente em algo. Porque para passar, você tem que ter se tornado muito bom em estudar, em planejar, em ter foco. Você tem que ter desenvolvido uma série de habilidades para poder chegar lá. E no final das contas, quando você chega, isso é a coroação de um tempo de dedicação, de treinamento, sabe? Você se tornou excelente, por isso a oportunidade aconteceu. Então, de nada adianta ter me tornado excelente nesse período e quando chegar lá eu me esquecer disso. Então, a dica para você hoje é o que você vai fazer para fazer melhor o que você está fazendo hoje, para se tornar excelente. Comece com algo pequeno, comece com algo que você consegue melhorar e treine melhorar, porque a excelência que você pratica numa determinada área, ela se destina ou ela se dirige às outras. Eu gosto muito do exemplo do Arnold Schwarzenegger, que nem era americano, ou nem é americano, e ele ganhou um dos campeonatos mais difíceis de fisiculturismo do mundo. E ele não ganhou, acho que foi o Mr. Olympia, né? E ele não ganhou isso uma vez, ele ganhou várias vezes. E aí quando você pensa assim que o cara já tinha feito algo muito, de um nível de realização muito alto, ele não parou por aí. Já era muito exigente o grau ali. Mas ele depois foi ator de cinema. E ele foi muito bem sucedido como ator de cinema. E ele ganhou muito dinheiro com isso. E aí você pensa que o cara falou assim, agora ele chegou no topo. E aí ele decide ser governador de um estado americano. E aí ele foi um governador e foi muito bem avaliado como tal. Por quê? Porque quando a gente desenvolve excelência numa área, isso multiplica para todas as outras áreas. Então a minha pergunta para você hoje é, o que você pode fazer melhor do que você está fazendo hoje? Desde a preparar o café da manhã dos seus filhos, o almoço da família, desde que seja estudar com um método melhor, desde que seja responder todos os seus e-mails até o final do dia, ou suas mensagens de WhatsApp. O que você pode fazer para ser melhor e treinar a excelência num hábito, num pequeno hábito, para fazer com que isso se estenda para todos os outros. Então essa é a minha dica de hoje para você, é a minha reflexão de hoje para você. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.